Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Em nome da Caminho Azul, agradecemos esta oportunidade de estarmos juntos para mais este momento em que aprenderemos sobre os conceitos que nos colocam em posição de enfrentar melhor os problemas, as dificuldades. Estamos nesse momento de pandemia, de confinamento, enfrentando inúmeros estímulos, tentando nos entender, tentando nos fazer presentes e melhorarmos a nós mesmos, melhorarmos quem nos cercam, melhorarmos as pessoas que nos são queridas, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos e familiares. Lembrando que os vídeos novos saem todas as quartas-feiras e nós estamos no quarto ciclo, estudando o preparo para o bom trabalho. No primeiro vídeo, preparamos o entendimento sobre o que é o trabalho. Esse entendimento de que o trabalho é o relacionamento que temos para com as pessoas. Estudemos a vontade, que é essa força, esse leme que gerencia a energia do amor para o bom trabalho. Estudamos o mecanismo de compaixão e de piedade que nos faz ter um relacionamento com esse outro de uma forma pura, um relacionamento que nos faz entender o outro, penetrar no âmago do outro, para daí conseguirmos esse melhor relacionamento. E hoje estudaremos o bom exemplo e a força do dever. O bom exemplo ele é muito confundido, pois ainda temos uma contaminação desse exemplo pelo exemplo da matéria, pelo exemplo do dia a dia. Consideramos exemplos aquelas pessoas que têm muito sucesso na vida, aquelas pessoas que têm muitos recursos, que têm bens materiais ou que são muito bons nas atividades que elas fazem. Mas precisamos entender que algumas vezes a gente está com um bom exemplo realmente e outras vezes não estamos com um bom exemplo. Porque o bom exemplo da matéria, ele se destaca das outras pessoas. Ele é um exemplo de isolamento, é uma pessoa isolada, é uma pessoa que não é acessível. O que ela fala, o que ela faz, isola ela se coloca num patamar de superioridade, num patamar inacessível. Apesar de admirarmos as respostas do seu trabalho, não conseguimos estar em contato, não conseguimos manter um relacionamento com essa pessoa. E o bom exemplo do trabalho relacional, o bom exemplo desse perfil de pessoa que está próximo do seu dever, nós vamos exemplificar e qualificar esse tipo de entendimento, é uma pessoa que serve, é uma pessoa que se despersonaliza, é uma pessoa altamente eficiente naquilo que faz e se conecta com o próximo. Ela, mesmo que ela não esteja numa relação direta com o próximo, por ouvi-la ou por senti-la, se sente conectado, sente intimamente conectado com ela. E eu não preciso ter grandes diplomas e grandes recursos, adquirido grandes recursos na matéria para ser um bom exemplo. A pessoa de bom exemplo é a pessoa que sabe fazer a verdadeira caridade. É uma pessoa que está na perfectibilidade, ela faz o melhor dela em todos os processos relacionais, independente de qual é o trabalho dela. E no dia a dia, ela está para cada uma das pessoas com paciência, com amor, com carinho, ela consegue se colocar em tudo que ela faz com muita qualidade, com muita paciência, e ela não se coloca em evidência. Ela é uma pessoa que ela não precisa da evidência. Muitas vezes ela até está em evidência por ser uma posição política, diplomática, mas você sente que ela é humilde, você sente que ela não precisa dessa evidência. E tudo que ela faz com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, Ela precisa que as coisas sejam feitas nos mínimos detalhes e ela não se angustia quando isso não acontece, porque as coisas que dependem do outro, ela entende que cada um tem o seu momento. E ela luta sempre por vencer dos princípios virtuosos. Por não só quando o princípio virtuoso atua sobre ela, quando ela atua com virtudes, mas como quando ela vê as pessoas com que ela se relaciona, ela sente os princípios virtuosos nascendo nas outras pessoas. Ela se anima muito quando ela vê que ela consegue plantar uma semente no outro.
Por mais que o outro esteja com um comportamento inadequado, por mais que o outro esteja sofrendo, esteja adoecido, esteja imaturo, ela consegue sentir o progresso desses pensamentos virtuosos que estão contaminando o ambiente. E ela vai contaminando esse ambiente com muito amor e com conhecimento. Ela tem muita técnica, né? Às vezes ela não tem estudo, mas você sabe que ela tem paciência, que ela tem técnica e que ela vai sentindo a mudança do ambiente. Ela vê todas as pessoas como iguais, mesmo as pessoas não tendo as mesmas qualidades que ela. Ela sabe que um dia essas pessoas serão iguais a ela, que basta paciência, que basta a gente esperar o tempo. Por isso, ela não subjuga as ideias alheias, né? Essa pessoa que é um bom exemplo, ela não interpõe, ela não se coloca como uma pessoa melhor que o outro, ela não tenta fazer as suas ideias sobressaírem, ela vence pelo exemplo do próprio comportamento. Porque as ideias que não são boas, elas mais cedo ou mais tarde, elas se desfazem, elas vão se diluindo, e as ideias boas, elas permanecem sempre. Então essa pessoa que tem essa consciência, que está fazendo o melhor, ela se mantém naquele estado de saúde, de tranquilidade, porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde, todo mundo será contaminado. E através do exemplo do próprio comportamento, as pessoas que estão ao seu lado, que as rodeiam, vão sendo contaminadas, né? A gente vai explicar um pouco como isso acontece. Elas respeitam o tempo de todo mundo, né? Elas percebem que cada pessoa está no seu tempo e que mesmo que as pessoas sejam já adultas e idosas, elas podem ter um comportamento infantil e elas podem ainda não estar prontas para receberem determinadas informações. Então, os estímulos que elas recebem das pessoas não as angustiam, tá? Esses bons exemplos, eles estão sempre tranquilos e sempre felizes. Eles sofrem muito pouco. Por quê? Porque eles sabem esperar o tempo de tudo. É como deveríamos fazer com todas as nossas crianças, com todos os nossos filhos. Os bons pais, que são bons exemplos, são pessoas que sabem ouvir as crianças. São pessoas que olham pelos filhos e entendem o momento do desenvolvimento que eles estão. Eles não tentam impor a criança a ser de determinada maneira, eles conduzem a criança a determinadas situações. Eles sabem que para o aprendizado, a criança vai precisar passar por determinadas experiências negativas para aprender. E muitas vezes ela vai repetir essas problemáticas, ela vai repetir os seus erros. E a gente vai ter a paciência de entender e ir direcionando essa criança para o raciocínio correto, para o aprendizado da verdadeira razão, de como interpretar os erros e como interpretar as dificuldades. E através do exemplo e da paciência e da tranquilidade, esses pais conseguem mostrar para as crianças o caminho correto. Então, esses bons exemplos seriam os pais ideais, os professores ideais, os terapeutas ideais. E eles têm uma relação muito importante com o dever. O dever é aquilo que nós fazemos, né, é a faixa de ação dentro do bem coletivo, em todas as nossas situações de responsabilidade, porque nós somos alocados nas situações perfeitas, nas situações ideais. A gente às vezes fica buscando aquilo que a gente tem que ser, ou aquilo que a gente gostaria de ser, e a gente vai mudando de colocação, mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer tudo isso, mas nós sempre somos colocados dentro da nossa faixa de ação. Não adianta a gente querer ser uma pessoa diferente do que a gente é, ou mais evoluída, ou melhor do que a gente é. A gente vai buscar ser o melhor naquilo que a gente é. Então o dever é dentro dessa faixa, né? Eu usar da minha melhor razão, eu usar da minha melhor sabedoria, eu usar da minha melhor inteligência e eu conseguir ter essa ação no bem, tá? É sempre de fora para dentro. Então a gente tem que pensar que nós somos um indivíduo e em volta de nós tem um ambiente que receberá o nosso relacionamento, um ambiente que receberá as nossas ações. Então a pessoa que cumpre o dever é a pessoa que é responsável por todo esse ambiente que a cerca, que olha com sabedoria, com entendimento, com afetividade, com misericórdia, com piedade, para todo esse ambiente que o cerca. E consegue ser a melhor pessoa, a pessoa que traz um respeito. Ela tem uma obrigação com esse respeito. Ela promove, ela facilita, ela nutre o ambiente com o bem comum. Ela age com naturalidade e ela é muito simpática e cooperativa dentro deste ambiente. Ela não fica preocupada com o que está distante, com o que ela não alcança. Ela fica preocupada somente com o que ela tem de raio de ação. E ela faz isso com esses sentimentos, usando da melhor razão e da melhor emoção.
né? Então, ela plasma nesse ambiente que a cerca os reflexos dela, né? Todos nós plasmamos esses reflexos de quem nós somos, de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossas falas, e esses reflexos eles ficam marcados no ambiente. Quando eu sou um bom exemplo, esse ambiente ele vai melhorando. Ele vai melhorando com a minha ação naturalmente, lenta e gradualmente. É como se eu fosse contaminando esse ambiente com o meu bom exemplo, né? Então, o dever, ele faz eu me manter nesse estado de plenitude, de ação no bem para tudo que eu faço. Tá? E quando eu estou adoecido, o que acontece é que minha razão está contaminada, a minha sabedoria está contaminada, os meus sentimentos estão contaminados. Então, essa doença, ela faz com que a minha ação nesse ambiente não seja uma ação pura, não seja uma ação no bem. Eu fico muito preocupado com o que os outros estão pensando, com o que os outros estão falando. Eu passo a ter um comportamento de julgamento. Eu passo a julgar o outro, eu passo a julgar o ambiente, eu passo a querer sobrepujar a ação e a vontade do outro pela minha. Porque eu acho que eu vou vencer o outro. Passa a ter uma sensação de competição. E aí eu acabo sendo um opositor que se comporta de uma forma agressiva, né? Então, mesmo que o outro esteja doente, esteja se comportando dessa forma, eu não posso, se eu estiver com a minha razão pura, se eu estiver na minha plenitude do meu dever, eu não posso me deixar contaminar. Eu tenho que entender a patologia do outro. E eu tenho que entender a minha patologia, porque eu tenho que cuidar dessa patologia para deixar de contaminar a minha razão e a minha inteligência. E a partir daí eu consigo me gerenciar, estar dentro do meu dever. Como é que isso acontece? Através da nossa consciência. Então, a consciência, lembra da aula da consciência? A consciência, ela é o divino em nós, o raciocínio de Deus sobre nós. Então, a consciência ela vai estar sempre chamando a gente para o nosso dever, chamando a gente para a melhor forma de nos relacionarmos com o outro, ou com o ambiente, ou com esse local que nos cerca, que é nossa zona de influência, né? Então, toda vez que a gente tiver com a razão pura e não adoecida, por nossa imaturidade, por nossa primitividade, nós vamos, às vezes, caminhar por um lado errado. E aí a nossa consciência vai bater e vai falar, não caminhe por esse lado, caminhe por aquele lado, né? Porque aquele lado você vai estar dentro do seu dever, você vai estar agindo com respeito, você vai estar promovendo e nutrindo o bem comum, né? Você vai estar entendendo o outro. E você vai estar contaminando aquele ambiente com a sua paciência, com as qualidades dos seus sentimentos. Então, o bom exemplo, ele vai estar sempre caminhando para essa linha do dever, né? Para essa linha do bom dever cumprido, né? Ele vai estar em todos os ambientes, e mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que ele deveria, mesmo que ele não consiga atingir todas as suas responsabilidades por N problemas que acontecem no tempo, ele tem a sensação de dever cumprido, porque em cada ação que ele foi colocada, cada livre-arbítrio que o outro apresentou a ele, porque o outro pode me apresentar um problema que faça com que tudo aquilo que eu programei no dia não aconteça do jeito que eu havia programado. Mas o meu dever não foi terminar tudo que eu tinha programado, mas foi entender e me comportar de uma forma correta com todos esses estímulos que aconteceram comigo. Então, quando o outro apresenta um estímulo para mim, eu paro, penso e reflito da melhor forma possível. E eu sou para aquela pessoa uma boa resposta, uma resposta de entendimento, uma resposta de compaixão, de piedade e de crescimento meu e da outra pessoa. Para entrar nesse processo, vejam como eu preciso estar realmente integrado naquelas três forças, na minha saúde, no entendimento da minha individualidade. Eu preciso estar muito bem relacionado com o ambiente que me cerca e a força desse amor que constrói esse bom exemplo, que constrói o meu contato com o dever, que faz esse contato com o dever gerar uma mudança no ambiente que é lenta e gradual e progressiva e que se disponibiliza o ambiente ao progresso. Essa relação dessas três forças precisam estar bem integradas e bem saudáveis. Este é o vídeo de hoje. Espero que vocês possam refletir sobre ele e até o próximo vídeo.